No programa de hoje o assunto é reencarnação. Sueli Caldas Schubert responde se um espírito no nível de Jesus Cristo sofre ao reencarnar em nosso meio. Maíse Braga esclarece como ocorre o processo de desenlace do corpo físico e se o espírito sofre durante o processo de cremação do corpo material. Como ocorre o processo de desenlace do corpo físico? É verdade, nós temos centros de força que nos ligam ao corpo físico. E o desenlace é sempre feito dos pés até a cabeça. E, é claro, os nossos mentores, mesmo em mortes violentas, mesmo mortes na estrada, mesmo quando a pessoa não está junto de nós e morre inesperadamente, há postos de socorro em toda parte onde esse desligamento é feito. E existem as almas extraordinárias, como a Aura Celeste e tantos outros, que fazem o seu próprio desligar. Ao perceber o fim da sua vida física, eles mesmos pedem autorização, como aconteceu com a Aura Celeste, no seu dia final, na Terra, de desligar todos os centros de força, ela mesma. Ou Viana de Carvalho, o grande orador espírita, que foi ao seu próprio velório de braço com o Dr. Bezerra de Menezes. Parece fácil você olhar você no caixão, né? Ah, não vou tirar de letra, imagine. Não, não é assim não. Mas Viana entra no seu próprio velório, olha para o caixão e diz: Deus te abençoe, corpo amigo, por tudo que você me proporcionou na Terra. Virou as costas e foi embora. Essas coisas que acontecem com aqueles que passaram a vida inteira vivendo o bem ou se preparando para esse momento. Os amigos espirituais dizem que de vez em quando a gente devia pensar sobre esse dia. A gente acha mórbido, acha horroroso, Deus me livre pensar na minha passagem, na minha morte, mas é a única certeza absoluta que todos nós temos, de que todos nós vamos ter que sair desse corpo de carne. Pode levar 100 anos, 150, a medicina pode dizer que nós vamos viver 120, mas um dia nós sairemos. E é claro que a serenidade desse instante vai depender principalmente de como nós conduzimos as nossas energias ao longo de toda a nossa existência. Não dá para ter uma vida atormentada e, na hora do desligar-se, querer a paz, a tranquilidade e a presença de tantos amigos espirituais. O ideal é que nós percebamos e nos conscientizemos de que todos os dias estamos partindo. O sono nada mais é do que um treino para o dia em que, uma vez de olhos fechados, nós sairemos do corpo de carne e não vamos retornar mais. O perispírito é responsável pela formação do corpo físico? É o espírito o responsável pela construção do corpo. Ele é o modelo organizador biológico. Por isso mesmo, os espíritos disseram, na 35B, T56B, se não houver espírito ligado, não se forma um ser humano. Doutora Marlene, o que pode acontecer a uma pessoa que tem um tumor na glândula pineal e necessita retirá-la, uma vez que é ela, a glândula, que faz a ligação da matéria ao espírito? Há vários casos de pinealoma que precisam ser retirados. Alguns são malignos e a pessoa não sobrevive. No caso, as funções pineal passam a ser exercidas por outras estruturas cerebrais do diencéfalo. Como acontece quando você retira um pulmão e o outro aumenta para fazer face às suas funções. Da mesma forma, o rim, quando você o tira um, o outro se sobrepõe. Assim também outras partes do nosso organismo. Quando o baço é retirado, outras estruturas fazem a função do baço e assim por diante. Da mesma forma, é o que se passa com a pineal. A admissão da vida após a morte pela academia científica pode elevar a moral do mundo? Eu estou desconfiado que grandes inteligências das academias do mundo já sabem da imortalidade da alma. Já sabem. Há relatos de altas autoridades militares na Rússia, nos Estados Unidos, em países da antiga União Soviética, de experiências feitas em submarino com telepatia, de experiências feitas com espírito,
Eles colocam o médium na sala e falam para o médium dar ordem para o espírito. Senta aqui, para quê? Para usar o espírito como espião. Aí o espírito desobedecia. Então há amplos registros dessas experiências. A pergunta é, por que isso não foi divulgado e popularizado ainda? Quais os interesses vão ser abalados quando a humanidade tiver a certeza da imortalidade da alma? Muitos interesses, sobretudo interesses econômicos e interesses políticos. De modo que eu não acredito que uma simples descoberta científica do espírito vá alterar o padrão moral da humanidade. Porque, sinceramente, eu tenho 25 anos de espiritismo nessa encarnação. Tenho certeza na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, mas quando eu olho para o Haroldo, eu falo assim, não é possível. O progresso que eu fiz nesses 25 anos é muito pouco. Mesmo sabendo de imortalidade da alma, mesmo sabendo de comunicação dos espíritos, é difícil transformar-se por dentro. É muito difícil. Quantas criaturas presenciaram por anos, reunião de materialização e continuam do mesmo jeito? Mudaram muito pouco. Se era agressivo, continua agressivo. Se era sem educação, continua sem educação. Se era extremamente egoísta, continua. Então é sutil isso. É claro que a ciência vai descobrir o espírito. Porque é da lei do progresso. É da lei do progresso. Daqui a pouco, mediunidade, espírito, perispírito, isso será matéria ensinada nas escolas primárias. No seu vestibular vai ter lá perispírito, não sei o quê, célula, vai ter isso tudo. No futuro, nós vamos ter isso. Mas a transformação moral do homem passa por um processo mais delicado e mais sutil, que é o processo de evangelização das almas, que já está em curso há 2000 anos no orbe terrestre. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Chico Xavier, o obreiro do Senhor, e Castro Alves, o apóstolo da liberdade. No livro, a autora Marta Antunes analisa poemas mediúnicos de Castro Alves transmitidos ao médium Chico Xavier. A obra também contém informações sobre questões históricas, geográficas e culturais relacionadas à civilização ocidental. Olá, amiguinho! Você sabia? Deus é nosso Pai e Criador de todo o universo. Jesus nos ensinou a amar a todos. Somos espíritos e sempre vamos existir. Criança, venha aprender o Espiritismo e conhecer novos amigos. Participe você também da evangelização espírita. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido,
fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvsei.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV Espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVSEI continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! Um espírito no nível do Cristo sofre para encarnar em nosso meio. Há uma passagem muito interessante do menino lunático. Quando Jesus desce do Monte Tabor, depois de terem acontecido aqueles fenômenos mediúnicos fantásticos no alto do Monte Tabor, no qual eles, quando sobe, estava com Pedro, Tiago e João, descendo do Monte Tabor, chegando no vale, vem correndo o pai do menino, vem e vai pedir a Jesus que cure o filho dele, que o filho caía, ora no fogo, ora na água. Então, esse homem está pedindo a Jesus que ajude, que cure o filho daquele grande problema. Ele convulsionava. Jesus vai ter uma frase que eu vejo que assim no meu conhecimento é a única em que ele tem assim um desabafo. Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? O sofrimento é moral. Não é esse sofrimento da carne, não é o sofrimento físico, é o sofrimento moral de ver o atraso, a ignorância. Leon Denis tem uma frase no livro No Invisível que ele diz assim: saber é o supremo bem e todos os males provêm da ignorância. Portanto, o convívio de um espírito superior quanto do Cristo, governador espiritual do planeta, com a ignorância humana, com todas aquelas condições que se apresentavam de uma forma tão dolorosa, tão difícil para aquelas criaturas, antevendo também o que todos os seres humanos teriam que passar, vendo o futuro, sabendo das nossas necessidades supremas. É claro que há um sofrimento para o espírito superior. É claro que esse é um sofrimento moral, não um sofrimento físico. Por isso eu disse que Jesus, na crucificação, o sofrimento físico foi quase que inexistente em relação ao profundo tristeza, o sofrimento moral. Porque temos que lembrar sempre que Jesus não é Deus. Então Jesus fica triste. Jesus fica observando a nossa ignorância e sentindo profunda tristeza. Agora, as pessoas acham que Deus fica triste. Aí é diferente. Deus não fica triste, Deus não fica alegre. É que há aquela noção também que Deus encarnou em Jesus, não é? Que são a mesma pessoa. E nesse caso aí pode haver confusão. Portanto, o sofrimento moral de Jesus realmente aconteceu. E a frase dele de desabafo, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Mas aí ele diz assim: trazei-me o menino. E cura o menino. O espírito desencarnado pode sofrer durante o processo de cremação do corpo físico? Se for uma alma sofredora extremamente ligada ao seu corpo, talvez aconteça. Mas, primeiro amigo, não sou doutora, quem dera. Eu sou do lar mesmo. Então, talvez a maior doutora de todas, né? Porque ser do lar não é mole, não. Mas a verdade é que eu, por exemplo, minha única filha sabe que eu quero ser cremada. Não quero velório, não quero ninguém cantando, não quero ninguém mandando flores. Vocês vão simplesmente saber que eu desencarnei. E ela já me disse: mãe, o que eu faço com suas cinzas? Eu digo sempre a ela: coloque no aspirador de pó e ligue o reverso. E é claro, ela não é boba nem nada, já bolou uma história. Eu vou dizer para todo mundo da família que o seu último desejo era que suas cinzas fossem jogadas do alto da Torre Eiffel. E aí eu vou ter que ir a Paris para deixar as suas cinzas lá. Golpe dela, com certeza. Mas a verdade é que quando... eu digo a você com sinceridade, meu amigo. Ainda que eu soubesse que na minha cremação eu vou assistir aquilo e por aquele período eu sofresse, eu ainda preferiria do que estar debaixo da terra,
Você viu que um dos relatos ali, o espírito diz, ele escutava o barulho dos vibriões do fundo da terra, fazendo barulho para entrar no caixão. Então não é mole, não. É muito complicado. E nós temos trauma de sermos enterrados, porque os espíritos dizem que muitos de nós, em encarnações passadas, fomos enterrados vivos porque não havia um diagnóstico preciso da morte. A medicina custou a encontrar um jeito de realmente, não, fulano está morto mesmo, vamos enterrar fulano. Então, a cremação, os espíritos dizem que no futuro será uma solução para praticamente todos nós, inclusive porque não vai haver espaço nos cemitérios para tanta gente enterrada. Então, você tem aquela caixinha e coloca a caixinha onde você quiser. Os cemitérios mais bem equipados já tem aquela parede onde você coloca a caixinha depois de retirar. Aqui em Brasília, já começou a acontecer isso. Após 10 anos, o corpo enterrado, a família é chamada para que os ossos sejam retirados e se propõe que o que sobrou, que geralmente é a tíbia, que é o nosso osso maior, seja incinerado e então colocado numa caixinha e você faz o que quiser. Eu acredito que no futuro, quando as almas da Terra estiverem mais preparadas para essa questão da morte, se discuta tudo isso e nós prefiramos mesmo ser cremados e que as nossas cinzas sejam jogadas talvez naquele lugar onde o nosso coração foi mais feliz, que foi o que fez agora o Chico Anísio. Ele pediu que metade das cinzas dele fossem jogadas em Maranguape, onde ele nasceu, e a outra metade no Projac da Globo. Parece incompreensível, mas, na verdade, ele viveu ali, profissionalmente, os seus dias mais felizes. Então, essa foi a vontade dele. E percebam na televisão, quando morre alguém conhecido, que um número enorme de pessoas está querendo ser cremado. Então, é uma mentalidade que vai mudando e que, se Deus quiser, o que importa mesmo é o jeito que nós vamos chegar do lado de lá e aquilo que nos vai ser perguntado. O que foi que você fez de você mesmo e dos outros? Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Depoimento sobre Chico Xavier. No ano em que Chico Xavier faria 100 anos, a FEB lança Depoimento sobre Chico Xavier. Nessa obra você vai encontrar informações precisas com relatos de parentes e de antigos companheiros de ideal do médium. O livro ainda acompanha 2 DVDs com mais de 300 minutos de duração, contendo depoimentos de pessoas que conviveram com o médium espírita. Ele acabou se mostrando para nós como um exemplo a ser seguido, um exemplo próximo, bem perto de nós aí, no atendimento aos mais simples, atendendo à necessidade das pessoas nos seus mais variados aspectos, renunciando ao máximo a tudo em benefício do próprio semelhante. Então nós temos na figura dele aquela figura que realmente vivenciou o Evangelho. Há um espírito em um embrião congelado? Kardec fala que um laço, um filamento de perispírito, leiam o capítulo 11 da Gênesis.
um filamento do perispírito faz a ligação entre o magnetismo dos pais e o magnetismo do espírito. Então tem espírito ligado, não importa se é muito, se é pouco. E se não tivesse, qual a razão? 8 anos depois que você congelou um ovo, nascer um espírito. Agora, aqueles que me perguntam se o espírito entra na anidação, e não são poucos, eu digo o seguinte: Kardec, na questão 344, perguntou aos espíritos qual o momento de ligação com a matéria. E os espíritos responderam que é na concepção. Há pessoas que chegam ao cúmulo do absurdo de dizer que a concepção se dá dentro do útero. Todos nós sabemos que a concepção se dá na trompa, né? A não ser que mudem os tratados de embriologia. Tem que mudar. E aí, a concepção, que é a união dos 2 gametas, se dá no terço superior da tuba uterina. Ele vai descendo, formado o embrião, e chega no útero e ali se nida, mais ou menos 1 semana, pouco menos, um pouco mais. E a nidação, ele já é um embrião dividido em plena ebulição para a formação de um novo ser. Então, as pessoas que dizem que o espírito só entra na anidação quando ele passa para dentro do útero, eu pergunto assim: e o MOB, modelo organizador biológico, do perispírito, é de quem? Até ele chegar no útero. Se o espírito não está ligado, o modelo organizador biológico é de quem? Porque entre a concepção e a anidação passa-se o quê? 1 semana. Tem uma produção enorme de células embrionárias. Enorme. E nessa produção enorme de células embrionárias, quem é que preside essa formação? Se o seu espírito só entra dentro do útero. Ninguém até hoje respondeu. Mas continuam perguntando. Isso aqui é pior. Quer dizer, entendeu, mas não entendeu. Entendeu, mas não sei o que aconteceu. Entendeu? Então, se Kardec diz que é na concepção, se André Luiz diz, no capítulo 13 de Missionários da Luz, que é na concepção, que é na união dos 2 gametas que o espírito começa a comandar, quem sou eu para dizer que é na anidação? Eu acho uma petulância tão grande a gente deixar de lado a orientação espiritual, que eu acho até desonesto da nossa parte. Desculpe o termo, mas inventar um espiritismo fora da orientação que a gente tem, eu considero uma ousadia tão grande, porque a partir daí tudo é permitido. Se você contesta o que os espíritos disseram, a partir daí tudo é permitido. Você contesta tudo. Como reconheceremos os irmãos que reencarnaram para implantar o reino de Deus na Terra? Eu acho que Jesus já deu uma lição de reconhecimento de espíritos missionários clara. Ele disse assim: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, não adianta ter a folhagem bonita, não adianta ter o caule bonito, não adianta ter rosas coloridas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Fruto. Então eu me recordo de um caso que uma senhora chegou para o Chico e falou: Chico, tem um médium numa cidade aqui perto, está recebendo todos os apóstolos, Chico.
Todos os apóstolos. E nós vamos trazer ele aqui, Chico. O Chico fala, minha filha, você está recebendo todos os apóstolos, é eu que tenho que ir lá. Então aquela lição sutil. Sabe como você reconhece um missionário? Espera 50, 60 anos e avalia a vida dele. Aí você vai conhecer a árvore. É pelo fruto. É pelo fruto. Então, tem árvores que nós conhecemos. Por exemplo, tem uma árvore que se chama Chico Xavier. Mais de 80 anos produzindo fruto no bem. Então, não importa, ele é bonito, se ele tinha cabelo, se ele não tinha, se ele era alto, se era baixo, se era magrinho, se era um pouquinho mais gordinho. Não importa. Ou mais de 80 anos produzindo fruto no bem. Existe uma árvore que se chama Emmanuel. Mais de 80 anos dirigindo a mediunidade de Chico Xavier. Dirigindo dezenas e dezenas de espíritos. Existe uma árvore que se chama Kardec. Deixou os frutos aí abundantes para a gente saborear. A obra do codificador. Então, conhece o seu missionário pelos frutos, é pela sua vida, pelo que ele é. É assim que se conhece. É fácil reconhecer. Mas às vezes é fácil se enganar. Porque tem tanta árvore florida que engana. Tem tanta árvore exótica que hipnotiza. Você olha e fala assim, meu Deus, e fica hipnotizado. Mas não pôde olhar o fruto. Fruto. Então assim, ficha de serviço. Ficha de serviço no bem. Essa é a credencial para reconhecer o homem de bem na terra. T56B. Se não houver espírito ligado, não se forma um ser humano. Doutora Marlene, o que pode acontecer a uma pessoa que tem um tumor na glândula pineal e necessita retirá-la, uma vez que é ela, a glândula, que faz a ligação da matéria ao espírito? Há vários casos de pinealoma que precisam ser retirados. Alguns são malignos e a pessoa não sobrevive. No caso, as funções pineal passam a ser exercidas por outras estruturas cerebrais do diencéfalo. Como acontece quando você retira um pulmão e o outro aumenta para fazer face às suas funções. Da mesma forma, o rim, quando você o tira um, o outro se sobrepõe. Assim também outras partes do nosso organismo. Quando o baço é retirado, outras estruturas fazem a função do baço. E assim por diante. Da mesma forma, é o que se passa com a pineal. A admissão da vida após a morte pela academia científica pode elevar a moral do mundo? Eu estou desconfiado que grandes inteligências das academias do mundo já sabem da imortalidade da alma. Já sabem. Há relatos de altas autoridades militares na Rússia, nos Estados Unidos, em países da antiga União Soviética, de experiências feitas em submarino com telepatia, de experiências feitas com espírito. Eles colocam o médium na sala e falam para o médium dar ordem para o espírito.
Senta aqui, para quê? Que todos nós vamos ter que sair desse corpo de carne. Pode levar 100 anos, 150, a medicina pode dizer que nós vamos viver 120, mas um dia nós sairemos. E é claro que a serenidade desse instante vai depender principalmente de como nós conduzimos as nossas energias ao longo de toda a nossa existência. Não dá para ter uma vida atormentada e, na hora do desligar-se, querer a paz, a tranquilidade e a presença de tantos amigos espirituais. O ideal é que nós percebamos e nos conscientizemos de que todos os dias estamos partindo. O sono nada mais é do que um treino para o dia em que, uma vez de olhos fechados, nós sairemos do corpo de carne e não vamos retornar mais. O perispírito é responsável pela formação do corpo físico. É o espírito o responsável pela construção do corpo. Ele é o modelo organizador biológico. Por isso mesmo, os espíritos disseram, na 3.5b, No programa de hoje, o assunto é reencarnação. Sueli Caldas Schubert responde se um espírito no nível de Jesus Cristo sofre ao reencarnar em nosso meio. Maíse Braga esclarece como ocorre o processo de desenlace do corpo físico e se o espírito sofre durante o processo de cremação do corpo material. Como ocorre o processo de desenlace do corpo físico? É verdade, nós temos centros de força que nos ligam ao corpo físico. E o desenlace é sempre feito dos pés até a cabeça. E, é claro, os nossos mentores, mesmo em mortes violentas, mesmo mortes na estrada, mesmo quando a pessoa não está junto de nós e morre inesperadamente, há postos de socorro em toda parte onde esse desligamento é feito. E existem as almas extraordinárias, como a Aura Celeste e tantos outros, que fazem o seu próprio desligar. Ao perceber o fim da sua vida física, eles mesmos pedem autorização, como aconteceu com a Aura Celeste, no seu dia final, na Terra, de desligar todos os centros de força, ela mesma. Ou Viana de Carvalho, o grande orador espírita, que foi ao seu próprio velório de braço com o Dr. Bezerra de Menezes. Parece fácil você olhar você no caixão, né? Ah, não vou tirar de letra, imagine. Não, não é assim não. Mas Viana entra no seu próprio velório, olha para o caixão e diz: Deus te abençoe, corpo amigo, por tudo que você me proporcionou na Terra. Virou as costas e foi embora. Essas coisas que acontecem com aqueles que passaram a vida inteira vivendo o bem ou se preparando para esse momento. Os amigos espirituais dizem que de vez em quando a gente devia pensar sobre esse dia. A gente acha mórbido, acha horroroso, Deus me livre pensar na minha passagem, na minha morte, mas é a única certeza absoluta que todos nós temos, de